Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio aqui no canal para conseguir resolver o livro do James Stewart e garantir a sua aprovação no cálculo 1. Lembrando que eu vou resolver o livro todo aqui, tá? Eu não vou passar por muitas partes da teoria, mas eu vou resolver ele todo. Então, bem provável que eu passe por quase toda a teoria do cálculo e consiga te ajudar. Mas hoje eu tenho um recurso que, devido a esse tempo que eu fiquei sem postar os vídeos aqui no canal, surgiu alguns recursos na rede, e um dos recursos que surgiu na rede que é muito utilizado é a inteligência artificial, e eu trouxe esse recurso aqui para a gente para responder essas questões aqui. Ah, professor, mas você fala o tempo inteiro que a gente tem que pegar e antes de conseguir usar os recursos, saber resolver manualmente? Sim. É claro, né? Eu falo isso sempre, que é muito importante você saber aonde você não sabe e ir resolvendo. Não ficar criando muletas, né? Muletas seria você ficar colando, você pegar e ficar usando mais a calculadora do que a noção lógica, né? Mais a parte visual do que a noção matemática, do que os conceitos. Então, isso daí é uma coisa que vai fazendo com que a gente fique preguiçoso, né? E aí então surgiu esse negócio de inteligência artificial e eu, como um bom preguiçoso, eu vim aqui e consegui utilizar ela para ajudar vocês e você vai usar também ela aí no seu curso de engenharia, seu curso de física, matemática, não sei qual é o seu curso, você pode deixar aí nos comentários para eu saber quem são vocês, tá? Hoje eu vou resolver com vocês a questão 73 e 74. Se você me acompanha das aulas anteriores aqui, você sabe que a gente está falando a respeito de questão par e questão ímpar. Ímpar não, né? Ímpar. Pronto. Ímpar. Isso. Uma questão par é uma questão aonde ela tem simetria em torno do eixo x, ou seja, os valores em torno do eixo y, tá? Ou seja, os valores de x, eles ficam opostos, né? Eles ficam invertidos aqui. Então, isso aqui é o 2, aqui vai ser o menos 2, mas a função vai ser sempre o mesmo valor, ou seja, vai ser sempre positiva aqui ou sempre negativa, dependendo de qual for a função. Já o y não. O y é quando o nosso f de x, ele é menos f de menos x. Tá, e o que que significa isso? Ou é menos f de x, não tem problema, pode ser assim também, ó. Menos f de menos x. O que que significa isso? Se agora eu tenho valores opostos aqui, então eu tenho o 2 e o menos 2, por exemplo, a minha função agora ela vai ter um valor positivo e o outro valor vai ser o valor equivalente em módulo, só que negativo. Tá? Legal, né? Essa daí é a teoria. E mas para mostrar isso para vocês, para falar para vocês que a matemática e o cálculo e tudo isso também é aplicado no nosso mundo real, é muito complicado, né? É muito complicado. Porque o Stuart, quando ele montou isso daqui, ó, ele tá falando, não, os estudantes de cálculo, eles têm que entender isso daqui, né? Então a gente vai pegar agora e vai descobrir o porquê que ele passou isso pra gente, tá? O que ele faz aqui, ó, nas questões, eu já falei isso nas aulas anteriores, né? Mas como eu estou montando um novo formato aqui agora, possa ser que você não tenha assistido as aulas anteriores, né? Ele coloca níveis nas questões. Então a questão 73, ela é um pouco mais fácil que a 74. 75 é um pouco mais difícil. Então, se você vai conseguindo vencer as questões, você vai se desenvolvendo no cálculo, né? Então, se você está me acompanhando aqui, a gente já está na 74, vamos resolver todas elas, né? Não importa quanto tempo demorar isso, por quê? Porque fica gravado e você pode vir e assistir quantas vezes quiser. Então, não esquece de compartilhar esse canal aqui, a gente está quase chegando a 1.000 inscritos. Quem sabe você não é o milésimo aí. Então, compartilhe esse canal para a gente chegar ao não só isso, né? Para a gente chegar então aos 1.000, 2.000 e conseguir ter sempre conhecimento armazenado para vocês e o conhecimento que eu trago hoje em dia, diferente de muitos professores que vocês devem ter aí, utilizem os recursos que vocês têm, mas saibam o porquê, né? Nesse momento aqui, então, o Stewart, o que é o Stewart, o que é o Stewart, Stewart, isso. O que que ele fez? O que que ele está pedindo para você nesse momento aqui? Ele está querendo saber se você realmente consegue usar os recursos visuais, porque está escrito isso nitidamente ali, ó, em português, né? Tá assim, determine se f é ímpar, é par ou é ímpar, ou não é nem par nem ímpar. Se tiver uma calculadora gráfica, use-a para verificar visualmente a sua resposta, tá? Então eu não tenho uma calculadora gráfica aqui, o que eu tenho são recursos e os recursos que a gente tem hoje em dia são muitos. Eu entrei no chat GPT, que é uma das inteligências artificiais que a gente tem, e eu pedi para ele plotar para mim as questões que estavam ali no livro, né? Então usem esse recurso. Se você tem aí
Se você faz aí o curso, que você utiliza sempre gráficos e funções, utilize ele. O que que eu pedi para o chat fazer? Eu não vou colocar tudo aqui, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar um pedacinho para vocês. Eu pedi para ele montar para mim, ó, se liga, um código em HTML, aonde ele me apresenta essa função visualmente, tá? Eu não vou colocar aqui, ó, ótimo, muito obrigado. Eu estou sempre agradecendo o chat, hein? Porque se um dia eles tomarem o controle, pelo menos eu sou amiguinho deles. Vamos lá. Então ele me deu todos esses códigos. Esses códigos são o quê? O gráfico de cada uma daquelas funções ali. A função 73, eu vou mostrar para vocês, ela está aparecendo aqui, ó, tá? Ela é essa daqui. E ele fala, essa função aí, ela é par, é ímpar ou não é nenhum dos dois, né? Tem funções que não são nenhum dos dois, tá bom, gente? Se ela fosse desse jeito aqui, é difícil saber porque a parte de baixo pode ser zero. Ela pode ser igual a zero. Então, eu tenho que tirar esse ponto da minha função, né? Eu tenho que extrair ele da minha função para poder montar um gráfico. Eu não consigo montar um gráfico onde seria x dividido por zero. Nesse momento aqui, então, dá um erro. Bom, então aqui ele colocou o quadrado. Para quê? Para não ter esse problema. Então todos os valores ali ficam sempre positivos, que foi o que aconteceu aqui. E se você já olhou o gráfico aqui, está tentando saber se ele fez certo ou se ele não fez certo, tá? Eu verifiquei alguns. Inclusive aqui, se você continuar até o final da aula, eu vou mostrar para você que tem alguns erros dentro do GPT ali, da inteligência artificial, né? Eu não sei qual é a inteligência artificial que você usa, qual é o recurso que você usa para montar gráfico. Eu até gostaria de saber se você quiser colocar nos comentários aí para eu poder colocar aqui no futuro, né, em outros vídeos. Bom, então vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Eu usei o GPT, o chat GPT, eu utilizei também o Wolfram Alpha, né, para saber se é uma função par ou função ímpar. O Wolfram ele é muito legal porque ele aparece ali, ó, certinho, em pontos específicos já para te ensinar o cálculo, ele é didático, né? Agora o chat não, o chat você tem que conversar com ele como se fosse um amigo, mas pelo menos não é aquele amigo ignorante que não te ajuda. Ele vai sempre te ajudar. Tá? Então ele me fez essa funçãozinha aqui e na cara já olhei, sei que é uma função ímpar, né? Já posso afirmar isso para vocês. Porque, ó, se eu olhar aqui o número 2, quando eu pego menos 2 esse ponto aqui, ó, exatamente o exemplo que eu usei. Um vai ser o valor de 4 e o outro vai ser o valor menos 4. Ô, professor, mas você não pode afirmar isso. Não, é 0,4. Mas enfim, vocês pegaram a ideia, né? 0,4 e menos 0,4, tá? Vocês pegaram a ideia, né? O que que isso significa então? Ah, mas professor, ele pode ter somente esses dois valores semelhantes. Sim, mas como a gente está vendo aqui que ele tem um comportamento linear, e depois que ele passa no zero, o zero tem que ser o espelho sempre, tá bom, gente? Isso é uma coisa muito importante nas funções pares das funções ímpares. Depois que ele passa pelo zero, se ele voltasse aqui e fizesse o mesmo desenho embaixo, ele seria uma função par. Mas como ele sobe, ele é uma função que a gente chama então de função ímpar, beleza? É uma função ímpar, porque ela é espelhada, e o que é legal da função ímpar é que ela é espelhada agora, ela não é espelhada, aqui é o zero, tá? Ela não é espelhada em torno, assim, ó, do y, né? Que ela vai girar em torno do y, que ficaria aqui, ou ficaria aqui embaixo. Ela vai girar como se tivesse aqui tanto o x quanto o y. Então ela gira meio que assim, ó. Esse aqui é o espelho que a gente faz, né? Meio estranho, assim. Você faz uma dobra na folha. Se é uma dobra na folha, dá para ajeitar isso. Vou colocar qualquer dia um vídeo sobre isso. Ah, então eu pedi para ele fazer também a plotagem da questão, olha só, da questão 74. A questão 74 está escrita aqui, ó. E uma coisa que é legal é que se eu clicar nela, ele refaz ela, ó. Ele é animado, é um GIF, né? E se eu atualizar, ele gera desde o zero, porque ele começa a gerar os valores desde o zero. Né? Então aqui eu não tenho nenhum problema. Ah, como é que você sabe disso? Porque a função ela é essa daqui, ó. X ao quadrado, todos os valores positivos, x na quarta, mais um. Se fosse menos um, teria problema, mas aqui não. O mais um eu não tenho nenhum problema. Por quê? Então significa que todos os valores serão sempre positivos. E olha que legal, tá entre o zero está aqui embaixo. E todos os valores do y agora aqui nesse canto aqui, ó, aqui é o y, tá? Todos os valores estão sempre acima do zero. Ou seja, não tem nenhum momento que ele vai inverter e ficar negativo, vai ficar espelhado. Em nenhum momento a função vai ser menos a função. Sacaram a ideia? Então ela não é uma função ímpar.
né? Porque eu posso afirmar que ela é uma função par, você olhando o comportamento dela com esses pontos aí, você pode olhar sim que ela é, pode confirmar sim que ela é uma função par, tá? Ô, gente, lembrando que no futuro ele vai trazer mais recursos, tá? Existem mais recursos aí para a gente conseguir resolver o cálculo um, tá? Se você quer saber como é que eu resolvi, olha lá, a questão 75 e a 76, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, olha, 75 tá aqui, né? A questão 75 ela vai ser x mais um. Aqui tem um problema, o x dele não pode ser igual a menos um, porque senão zera. Daí isso aqui ficaria menos um dividido por zero, né? Porque é menos um mais um. Ele zera. Aí eu não posso ter isso. Eu vou ter o infinito. E como será que o chat GPT se respondeu em relação a isso? Será que ele fez isso de uma maneira certa? Será que ele respondeu isso certo? Né? Por quê? Porque ele tem que me mostrar esse infinito. Como é que ele me mostrou o infinito? Ele é simplesmente uma coisa que não sabe o que é infinito, porque ninguém sabe. Será que ele respondeu isso? Tá? Eu vou trazer esse vídeo quebrado em dois, então eu já volto aqui para você me acompanhar, beleza? E aí eu mostro para vocês o que foi que o chat GPT fez a respeito dessa função que tem o infinito, né? Que ele tem ali um ponto que ele não existe na função, tá? Ela é uma função par, uma função ímpar. Na próxima aula eu respondo para vocês, beleza? Professor Maicon ficando aqui. Muito obrigado por me acompanhar, gente. Tchau, tchau.